Uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde a você que nos vê, nos ouve. Bem-vindas, bem-vindos ao canal da Paróquia Anglicana de Todos os Santos em Niterói. Eu sou João Aranha e que alegria ter você comigo aqui e conosco nessa grande corrente em que todas as terças às 8h30 neste canal nós nos reunimos para fazer a oração da noite, a oração no fim do dia, o ofício diário, de acordo com a nossa tradição do anglicanismo pelo livro de oração comum. Se você caiu de paraquedas, bem-vinda, bem-vindo ao nosso canal. Nós somos uma paróquia da Diocese Anglicana do Rio de Janeiro, da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Estamos na rua Doutor Paulo César, 150, Icaraí, Niterói. Nossas celebrações são os domingos, às 10h30, e às quartas, 18 horas. E você é mais do que bem-vinda, mais do que bem-vindo a estar conosco nestes momentos. Estamos iniciando também cursos junto com o CEBI do Rio de Janeiro. Muitas coisas vindo por aí acontecendo para a honra e glória de Deus. Mas, nesse momento, como disse, nos reunimos com seus pedidos de oração e juntos faremos o nosso ofício diário no fim do dia, oração da noite. Deixa eu só ver aqui. E prontinho. Você que está nos vendo, nos ouvindo, fica tranquila, fica tranquilo. Estamos projetando aí na tela que você está vendo. Mas se você quer usar o livro de oração comum, obviamente, está na página 167. Repetindo, página 167 do nosso livro de oração comum. Só ajustar aqui. Pronto. Então vamos iniciar. A nossa oração. Estava aqui vendo os motivos de oração e afins. Mas vamos lá. Ó Deus, pela paixão de Cristo, protege-nos, por suas feridas cura-nos, por sua morte ergue-nos e por sua ressurreição conduz-nos à vida eterna. Nosso salmo de hoje está no salmo de número 102, versos 1 a 17. Repetindo, salmo 102, versos 1 a 17. Salmo 102. Hoje eu estou usando a Bíbliazinha aqui, mas você pode ver aí no seu aplicativo, ou se não conseguir, ouça nos lendo e reflita sobre a palavra de Deus. Diz assim: Ouve, Senhor, a minha súplica, e cheguem a ti os meus clamores. Não escondas de mim o teu rosto no dia da minha angústia. Inclina-me os ouvidos, no dia em que eu clamar, responde-me depressa. Porque os meus dias desaparecem como fumaça, e os meus ossos queimam como se estivessem no fogo. Cortado como a erva, secou-se o meu coração. Até me esqueço de comer o meu pão. Os meus ossos já se apegam à pele por causa do meu dolorido gemer. Sou como o pelicano no deserto, como a coruja das ruínas. Não durmo e sou como o passarinho solitário nos telhados. Os meus inimigos me insultam a toda hora, furiosos contra mim, praguejam com o meu próprio nome. Por pão tenho comido cinza, e as lágrimas se misturam com a minha bebida, por causa da tua indignação e da tua ira, porque me elevaste e depois me abateste. Como a sombra que declina, assim são os meus dias, e eu vou secando como a relva. Tu, porém, Senhor,
permaneces para sempre, e a memória do teu nome de geração em geração. Tu te levantarás e terás piedade de Sião. É tempo de te compadeceres dela, e já chegou a sua hora. Porque os teus servos amam até as pedras de Sião e se compadecem do seu pó. Todas as nações temerão o nome do Senhor, e todos os reis da terra temerão a sua glória. Quando o Senhor reconstruir Sião e se manifestar na sua glória. Quando atender à oração do desamparado e não desprezar as suas preces. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, é agora e será sempre, por todos os séculos. Amém. A nossa leitura de hoje está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versos 10 a 20. Repetindo, Efésios 6, versos 10 a 20. Diz assim: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau e, depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calcados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. E para isto, vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. E orem também por mim, para que, no abrir da minha boca, me seja dada a palavra, para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazer. Palavra do Senhor, demos graças a Deus. Falar de angústia nunca é um negócio muito fácil. Falar de batalha espiritual é sempre algo que causa controvérsia. Porque a nossa verdadeira luta realmente, Paulo é muito inspirado, não é contra a carne e o sangue, é contra os principados e as potestades. Mas a gente tem que ter sabedoria e equilíbrio nas coisas. A angústia que o salmista tem no salmo que a gente leu foi porque ele vai vendo as coisas acontecer, a destruição acontecer, e ele tem uma arma contra toda a problemática que acontece em torno dele, que é a oração. Tudo destruído. Não tem comida, não tem bebida, não tem nada. Caramba, o que eu vou fazer? Se eu tenho a consciência, né, de que
Eu tenho um Deus. Reconheço esse Deus na minha vida. É falar com ele. É dialogar. É estar em espírito de oração. Oração em palavra. Para as batalhas do dia a dia. Para os desafios do dia a dia. Mas, porém, todavia, contudo, mais uma vez, às vezes nós, quando falamos do que é da carne e do que é do espírito, a gente tende a ser extremista. Ou a gente vai muito para a carne e se torna algo muito acadêmico, material, meio que Tomé, só acredito vendo. Mas também a gente se coloca numa questão espiritual tão intensa que a gente esquece que nós estamos com os pés pisando esse chão. Quando a gente fala da mística da palavra de Deus, né? Do Espírito Santo, a espada do Espírito, como Paulo fala, muito se refere ao sobrenatural agir na natureza. Aquilo que está acima do que conhecemos como normal, ou da norma, comum, natural, agindo na nossa natureza humana, apesar de nós. E esse trecho de Paulo aos Efésios, ele é muito usado, né, de forma bélica, porque natural, pela comparação, né? Eu mesmo já fui a cultos, celebrações, congressos, enfim, em que pregações vinham sobre esse tema. Eles usam a armadura para explicar a questão do fortalecimento. Então, tudo há uma analogia, se você perceber. O cingir, né? Colocar algo na cintura com a verdade, vestindo a couraça da justiça. Verdade e justiça, a gente tem lido Jeremias nas últimas semanas, eu vou bater nessa tecla, porque nesses últimos dias tem falado muito sobre a verdade, assim como o próprio salmista fala. Calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dados inflamados de maligno, o capacete da salvação e a espada do Espírito. Ou seja, fazer com que aí a chave para a gente entender o comparativo está logo na primeira frase do trecho, que Paulo diz: quanto mais sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. O salmista, no meio do problema, encontra sua fortaleza em Deus. Paulo aponta para o povo de Éfeso que o fortalecimento deles não está no general grego, romano. Está em Cristo. Por isso que esse fortalecimento de Deus, que ultrapassa a nossa natureza, nos faz entender que a batalha não se limita aqui ao terreno. João, mas pode ser um exagero e tudo mais. Por isso que eu repito, equilíbrio. Sinta o chão que você pisa. Reconheça que esse chão também Deus te deu. Essa volta que você está, Deus também te deu. Qual é o meu movimento? É entender que a minha natureza é limitada. Entender que a minha natureza precisa do sobrenatural. Para que a gente
diariamente se fortaleça no Senhor, com oração, com palavra, com trabalho, com ação. Aí vamos de novo, porque muita gente, não sei fazer nada, não dá para fazer nada. Sempre dá, gente. Sempre dá para fazer alguma coisa. Só posso no culto de domingo. Os outros dias, se você está no seu ambiente de trabalho, seja um ótimo profissional. Se você está na faculdade ou na escola, seja um ótimo aluno, uma ótima aluna. Se você está em casa com seu marido e esposa, seja um ótimo marido ou uma ótima esposa, um ótimo filho e filha, um ótimo irmão e irmã, um ótimo sobrinho e sobrinha, um ótimo amigo, uma ótima amiga. Nem toda hora a gente vai conseguir, mas quando eu me fortaleço em Deus, até quando eu erro, quando eu saio dessa rota, Deus nos encaminha situações para nos alinharmos novamente. Que a gente possa se fortalecer em Deus, em dias tão complexos em que a gente vive, em dias tão pesados que a gente vem vivendo, para que a gente consiga caminhar com Deus, se fortalecer nele, vestir essa armadura mesmo e encarar os dias. Né? A cada dia seu bom, a cada dia seu mal. Mas que a gente não se recolha e se deixe paralisar pelo medo. Encarar um dia de cada vez. Uma situação de cada vez. Sempre com os olhos nele, com o coração nele, em Deus. Para que o caminho se torne minimamente fluido. E que a gente consiga construir a civilização do amor, apesar, repito, de nós e das batalhas do cotidiano. Amém. As nossas orações de intercessão, tinha aqui deixa eu pegar aqui, nossa irmã Adriana pediu oração por Rosane Alves, que fará uma cirurgia, ou já fez uma cirurgia na coluna. Gabi pediu oração pela mãe do reverendo Daniel, dona Gladys, que provavelmente vai operar da catarata na próxima sexta, dia 17 de manhã. Então, vamos orar pela dona Gladys. Vamos orar, né? A gente fala sempre pelo fim das guerras, mas essa semana, com todas essas movimentações entre Israel e Palestina, precisamos orar mais firmes sobre a situação. Precisamos de paz, precisamos que o genocídio se encerre. É muita gente morrendo, é muita gente perdendo sua história, seu lar, como já perderam suas vidas, para que a gente fique inerte. Peço também pela nossa comunidade, pelo nosso reitor, reverendo Daniel, a Gabi, pelas necessidades da nossa paróquia em todas as áreas, pela nossa diocese anglicana do Rio de Janeiro, pela nossa província, a Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, pela Comunhão Anglicana, pela nova arcebispa de Cantuária, né? Esse símbolo da Comunhão Anglicana. Pedimos oração também, vamos orar por todas as pessoas doentes e enfermas. Aqui a gente tem colocado semanalmente o nosso querido Brian, que está ainda lutando para ser transferido para um outro hospital. E a gente tem orado para que a justiça seja feita, esses
magistrados possam ver a causa dele e encaminhá-lo para um centro de referência, para que o tratamento dele possa continuar da melhor forma possível. Então, continuem a orar pelo Brian, também pelo João Pedro, neto da nossa querida Elisete, que tem passado por algumas questões de saúde, pela dona Janete, seu Eduardo, a Sonilda, Almerinda, Terezinha Pacielo, seu Juarez, tantas e tantas pessoas que necessitam que a gente continue nessa corrente semanal aqui no virtual, mas diária na nossa caminhada. Vamos orar? Senhor, nos colocamos diante de Ti como pessoas que olham o que está acontecendo no planeta e sentem angústia, Pai. A destruição do planeta é algo a olhos vistos e nós vamos só empurrando, só empurrando. Restaura, Senhor, a nossa humanidade. Restaura, Senhor, os governantes dos países. Restaura, Senhor, nossas comunidades de fé, especialmente a nossa, Paróquia Anglicana de Todos os Santos em Niterói. Restaura, Senhor, a possibilidade de ajudarmos os outros e trazer dignidade à vida delas e deles. Restaura, Senhor, o desejo de muitas pessoas de viver. Restaura, Senhor, o ânimo, a caminhada, as promessas que o Senhor fez para elas. O Senhor é a nossa esperança. O Senhor é aquele a quem, com sua sobrenaturalidade, age na nossa natureza. E muda, e cura, e salva, e liberta, e transforma. Ajuda-nos, Pai, nesses dias. Ajuda todas as pessoas e situações que o Senhor colocou na mente e no coração nosso, citados ou não, para que o Senhor possa nos ajudar mais esse fim de dia e nos dias vindouros, até que a eternidade seja o nosso rumo. Continuamos a construir juntos aqui o seu reino de amor, de verdade, de justiça, baseados no seu Espírito Santo e na fé que temos nele. Tudo isso te pedimos, sobremaneira te agradecemos, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Agora vamos fazer juntas e juntos a oração que o próprio Cristo, caminho, verdade e vida, que nos leva ao Pai, nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Oremos. Façamos a oração conclusiva da página 171. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu semblante sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante sua face e nos dê a paz, agora e sempre. Amém. Bendigamos ao Senhor, graças rendamos a Deus e gratidão levantamos a Ti,
que nos acompanhou até o final nessa oração. Esperamos ver todos. Continuamos com a nossa festa de Todos os Santos. Se você está vendo na semana de lançamento desse vídeo, próximo domingo, celebração às 10h30 da manhã, na rua Doutor Paulo César 150. Teremos como convidada, receberemos com muito prazer, a reverenda Dilce Paiva, que vai pregar e celebrar conosco, lá da Mission for Seafarers, e também iniciando um trabalho bacana da nossa igreja em Campos de Goytacazes, no Rio de Janeiro. É isso, gente. Deus abençoe vocês na caminhada. Nos vemos na quarta ou no domingo, ou na jornada da vida. Forte abraço, Deus te abençoe.